Vejo várias pessoas novas em nosso meio, visitas especiais. Sinta-se à vontade, sinta-se acolhido em nosso meio, que o Espírito Santo esteja com você. E neste momento eu gostaria de louvar o hino, antes de explanarmos a palavra de Deus. Abrimos a palavra de Deus. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui nesta manhã, Pai, com os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe, Pai, a cruz que cada um carrega. Mas pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que Ele possa falar fortemente ao nosso coração nesta manhã. Que essa palavra possa penetrar no íntimo da nossa alma. Que possamos sair daqui com a vontade de não ser mais a mesma pessoa, mas sermos pessoas cada vez melhores, pela graça e poder de Cristo. Amém. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ter um tema muito especial hoje, esta manhã. Mas eu quero mostrar algumas fotos para vocês aqui. Nessas 4 fotos aqui, aí você vai clicando aí, eu vou mostrando para eles aí. Quem conhece essa moça aí? Qual é o nome dessa moça? Angelina Jolie. Ela é uma atriz, né? Ela faz filmes. Para quem já assistiu filmes, sabe que ela é uma atriz. E aí o que você vê nessa foto? Você vê ela como ela era antes da fama e depois da fama. Oi? Bem lembrado, né? As pessoas falam, olha, você não é feio, você é pobre, a pessoa fala, por isso que você não está aí com essas pessoas, né? Mas aqui vemos a Angelina Jolie. E ela pode clicar na próxima imagem para nós, por favor? Quem é esse aí? Cristiano Ronaldo. Antes da fama, depois da fama. Tem alguma diferença aí? Muita diferença, né? Que o dinheiro não faz. Fecha aí para nós, por favor. Isso. Quem é essa daí que conhece? Rihanna. Olha, todo mundo conhece, hein? Aí também, né? Antes da fama, depois da fama. Olha, tá bem bonita aí, né? Então aí mais uma transformação aí na aparência de mais uma pessoa. Clica na próxima, por favor. Isso aí todo mundo conhece, hein? Quem é esse daí? Tom Cruise. Missão Impossível. Ninguém nunca assistiu? Rapaz, gente, vocês estão... Aqui antes da fama, olha como que ele era bonito. Depois da fama, 60 anos de idade, ele está desse jeito aí, ó. 60 anos. E a moça que fez o filme com ele está parecendo a mãe dele. Não sei quem viu essa publicação aí. Então, pode fechar para nós, Ian? Aqui nós vemos a transformação que acontece na vida das pessoas. Essa transformação aconteceu de uma maneira material na vida dessas pessoas, né? Antes da riqueza, da fama, elas não conseguiam se arrumar como gostariam, talvez. E depois da fama, elas conseguiram aí ficar um pouquinho mais bonitas aí, né? Agradáveis, aparentemente falando. A estética ajudou bastante. E essa manhã eu vou falar sobre um assunto que vai mudar a sua vida. Mas não vai mudar a sua vida só desse jeito aqui, né? Não, quer dizer que eu vou sair mais bonito? Você pode sair mais bonito por dentro. Que a beleza que é o mais importante. Por fora a gente tem que cuidar da aparência também. Mas isso aqui todo mundo sabe, porque eu estou vendo só gente bonita aqui me assistindo, né? Então essa beleza eu não preciso alertar para vocês. Mas a beleza que mais importa é a beleza interior. E se você quiser, você não vai ser mais o mesmo se você sair daqui hoje. Essa mensagem é muito importante. E é de graça, tá? Não estou vendendo nenhum produto aqui não, fica tranquilo. Não precisa colocar a mão no bolso para ver se tem dinheiro na carteira. É uma mensagem de graça para você. Você não precisa pagar nada. E você precisa estar disposto a receber. Disposta a receber essa mensagem dessa manhã. Então vamos analisar hoje a vida de um grupo de pessoas que não foi mais a mesma após um determinado período. Isso aí. Elas eram de um jeito antes e depois elas se tornaram de outra maneira. Mas qual foi o fator essencial na vida dessas pessoas para que elas mudassem de vida? O Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas
transformaram elas radicalmente. Em pessoas que os outros reconheciam e falavam, não pode ser. Aquela pessoa fazia isso, roubava, matava, fazia coisas erradas e agora ela está desse jeito. A pessoa olhar para a pessoa e não acreditar no que ela está vendo. Tamanha mudança. Você quer essa mudança para a sua vida essa manhã? Amém. Amém. E eu não digo só para as pessoas que não frequentam conosco. A gente pensa que está aqui que a gente não precisa mudar. A gente precisa mudar também, né? Nós que estamos dentro da igreja precisamos mudar a nossa conduta às vezes, né? Aqui eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus em Mateus 20, verso 22 a 24. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre quem são essas pessoas que eu vou falar aqui amanhã, nessa manhã para vocês, né? Mateus 20, aliás, 20, verso 20 a 22 e depois o verso 24. Todos encontraram, amém? Ok. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Agora o verso 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, para completar essa passagem, vamos ler agora Marcos 9, 33 e 34. Para que fique fixado na mente de vocês qual era o estado dessas pessoas antes do Espírito Santo agir na vida delas. Marcos 9, 33 e 34. É um livro à frente aí. Todos se encontraram? Amém? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Aqui é só uma parte do que eram os discípulos de Jesus antes da ação do Espírito Santo na vida deles. Aqui só conta uma pequena parte. É um grupo de pessoas briguentas, que queriam ser um melhor do que o outro, que queriam mandar no outro, disputavam poder. E mesmo quando foram liderados por Cristo, ainda tinham problemas, né? Ainda deram problema, deram dor de cabeça para Jesus. Mas Jesus não desistiu deles, né? Isso era importante. E assim eram os discípulos, pessoas duras, explosivas, pessimistas, covardes, orgulhosas, gananciosas, falsas, ladrões e outros adjetivos negativos aí de pessoas que seguiam a Jesus. Tinham todas essas características, mas Cristo as quis perto dele do mesmo jeito. Isso que nos encanta, né? Sem contar o fato das limitações pessoais que essas pessoas tinham. Elas eram pobres, né? Nenhuma ali tinha muito. O Judas era o mais ali culto de todo mundo, foi o que traiu a Jesus, né? Mas elas eram pobres, analfabetos. O sotaque da Galileia era um sotaque difícil, as pessoas tinham dificuldade de falar. Olha quanto obstáculo. Olha quanto obstáculo. Olha como era a vida dessas pessoas antes do Espírito Santo agir na vida delas. Eu não sei, olhar essas características aqui, eu fiquei até assustado quando eu te dar bingo aqui, porque eu ia colocando um xizinho onde que eu me encaixava aqui, mas não, graças a Deus não deu bingo, não selecionei todas. Mas uma obra estava sendo feita na vida deles. A partir do momento que Jesus falou para eles, segue-me, uma obra silenciosa começou a acontecer no coração deles. O Espírito Santo ele age assim, silenciosamente. Você ora por uma pessoa e às vezes você aparentemente parece que aquela pessoa não está mudando, mas dentro dela o Espírito Santo pode estar agindo.
E ali Jesus estava trabalhando na vida deles. Quando Cristo foi ao céu, o Espírito Santo continuou essa obra na vida dessas pessoas. E eu vou dizer uma verdade para você, é uma frase que você vai ouvir muito essa manhã, que é a seguinte: o Espírito Santo é o pedido que Deus nunca nega. Tem muitas coisas que você vai pedir para Deus e Deus não vai te dar porque não é o melhor para você. Mas o Espírito Santo, se você pedir para Deus, Deus vai dar. E é um dos dons mais maravilhosos que Deus pode oferecer para mim e para você. É o Espírito Santo. Porque eu sou abençoado e sou uma bênção na vida de outra pessoa quando o Espírito Santo está na minha vida. Quando o Espírito Santo está na minha vida, eu tomo uma decisão guiada pelo Espírito Santo e não guiada pelo que eu acho que é certo. Mas o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Para que andar no escuro? Para quê? Andar no vazio que eu acho. Quantas gente quebra a cara na nossa vida? Agindo algo, pensando que a gente está certo. A gente vai ver e fala, poxa, quebrei a cara. Por quê? Devemos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Então, antes do Espírito Santo, essas pessoas estavam assim. Mas elas começaram a buscar o Espírito Santo. É o que você deve fazer essa manhã. Você que está aqui acompanhando o seu irmão, e eu também, né, principalmente, deve buscar o Espírito Santo de Deus. E você vai saber como. Você vai saber como. Cristo, aqui vamos ler Atos capítulo 1, verso 5. E depois vamos ler o verso 14. Atos 1, verso 5. E a seguir o verso 14. Atos vai ficar depois de João, antes de Romanos, tá? Novo Testamento. Atos capítulo 1, verso 5. Então a gente vai ler o verso 5 e depois o verso 14. Ok? O livro de Atos, né, tem o nome de Atos dos Apóstolos, mas se encaixaria perfeitamente dizer que esse livro, na realidade, é o Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque as pessoas fizeram maravilhas aqui, pregaram o Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 5 e depois o verso 14. Diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui nós vemos uma promessa em primeiro lugar no verso 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui tem dois batismos que a pessoa precisa passar para a sua caminhada rumo à salvação com Cristo: o batismo pelas águas e o batismo pelo Espírito Santo. O batismo pelas águas, você se batiza uma vez. O batismo pelo Espírito Santo é todos os dias que você tem que ter. Sem esse você não se mantém no caminho de Deus. Tem gente que pensa que o batismo nas águas é o ponto final. Pronto, agora eu sou super crente e está tudo resolvido. Não, meu querido. É só o começo da caminhada com Cristo. É o batismo com as águas. Não que você que não seja batizado não caminhe com Cristo. Mas o batismo ele vai estreitar ainda mais os laços. Assim como um casal que namora e quer se casar, o batismo ele vai deixar a sua fase de namoro com Jesus e vai fazer parte da fase de casamento com Jesus. Olha que maravilha. Então, esses dois batismos você e eu precisamos passar. Alguns já foram batizados nas águas aqui, outros não. Mas a pergunta que eu tenho para fazer: você que já foi batizado nas águas, você pede todos os dias o batismo do Espírito Santo na sua vida? Você que ainda não foi batizado nas águas, você já considerou tomar essa decisão? O Espírito Santo chama você para conhecer a verdade. Quando você conhecer essa verdade, você batiza-se, é batizado nas águas pelo poder do Espírito Santo. E então o batismo nas águas ele não é suficiente.
é preciso ter o batismo do Espírito Santo também. E você pode dizer para mim, nossa, mas é simples assim? É simples assim? Eu preciso me batizar nas águas e depois receber o batismo do Espírito Santo? É simples, mas nós complicamos tudo. Nós conseguimos complicar tudo. É incrível como nós, seres humanos, temos esse poder de complicar tudo. Infelizmente, por que nós complicamos tudo? Nós não colocamos isso como prioridade na nossa vida. Nós oramos por muitas coisas, mas quantas vezes nós deixamos de orar pelo batismo do Espírito Santo? Eu oro por uma casa melhor, eu oro por um carro melhor, eu oro por coisas importantes também, pelo meu casamento, eu oro pelas pessoas, coisas importantes que não devem ser deixadas de lado. Mas quantas vezes eu tenho orado pelo batismo do Espírito Santo? Essa semana só, não vou nem muito longe. Quantas vezes por dia eu orei? Eu me ajoelhei no meu quarto, falei, Senhor, quero o Espírito Santo na minha vida. É algo que nós devemos refletir. Mas eles não só pediram, os discípulos, eles não só pediram o Espírito Santo. Foi só isso. Foi só orar ao Senhor pelo Espírito Santo. Eles tinham alguns aspectos desse verso aqui que você pode observar. No verso que eu acabei de ler aqui. E diz assim, que eles estavam unânimes. Unânimes. O que significa unânimes? Unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, levar o Evangelho às outras pessoas, receber o dom do Espírito Santo. Então, uma igreja dividida por discórdias, uma igreja dividida por brigas, uma igreja dividida por disputas de poder, não pode receber o Espírito Santo. Não pode, porque está dividida. Então, olha que passo interessante aqui. Que diz o verso 14, olha, eles perseveraram unânimes em oração, unidos em oração com as mulheres, ou seja, até as mulheres que eram desprezadas naquela época também estavam ali no grupo de oração. Não foi feita diferença de gênero, de sexo, de classe social e tudo mais. O dom do Espírito Santo para a pregação do Evangelho era o objetivo deles. Então eles deixaram as tretas de lado, deixaram as fofocas de lado, as disputas de poder de lado e se uniram. E como isso foi importante. A gente só foca no fogo descendo do céu e todo mundo pregando. Mas olha o que estava por trás disso. Isso é difícil para o ser humano. É difícil deixar a rixa que você tem com o seu irmão do lado e orar com ele. Nós não conseguimos. Para quem? Por isso que a gente precisa de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Você acha que você veio por você? Não é. O Espírito Santo te trouxe até aqui. O Espírito Santo que está falando com você agora aqui. Não sou eu que estou falando. Eu só sou um instrumento que precisa de muito conserto, que apresenta uns problemas nos parafusos, às vezes precisa apertar um pouco, né? O Jorge que eu digo aqui me conhece bem. Mas estamos aqui, não importa quão perfeito você se considere, Deus quer usar você, assim como esses discípulos aqui. Ele usou poderosamente. Então, eles se humilharam perante Deus. Outro fato interessante, além de união, eles pediram perdão pelos seus pecados. É isso que você faz na oração. A palavra de Deus sempre fala sobre pedir perdão pelos seus erros. Então, se o Espírito Santo toca no seu coração neste momento, alertando você que você está num estilo de vida que não é da vontade de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Pedir perdão para o seu irmão. Isso é difícil também. Mas sem isso, o Espírito Santo ele não pode agir no nosso coração. Mas é Ele que também nos dá o poder para fazermos isso. Eles abriram sua alma para receber as bênçãos de Deus. Então eu vou dizer uma frase que pode ser um pouco dura para mim e para você. Se eu e você fazemos algo que sabemos ser errado, sabe aquilo é errado, tem coisas que você talvez faça que você ainda não sabe que é errado e Deus ainda vai mostrar para você. Mas se você e eu fazemos algo que sabemos que é errado e não temos o desejo de abandonar aquele pecado, nós impedimos o Espírito Santo. Nós limitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então,
é preciso abrir o coração a Deus. A gente erra, é claro, a gente tem vícios para abandonar e não é de um dia para o outro que a gente consegue. É verdade isso. Não vou ser hipócrita dizer aqui, falar, olha, você tem um vício aí, se entregue hoje e amanhã você está livre. Não vou dizer, porque é mentira. Mas o Espírito Santo ele vai te dar poder diariamente para você abandonar esse vício. Porque ele diz, você quer abandonar. Você quer. Agora quando a pessoa não quer, é aquela coisa, é a mesma coisa que você chega em casa, sua casa está bagunçada, e você deita no sofá ali e fala, a casa vai arrumar sozinha. Não é. Qual é a sua atitude para mostrar que você quer a sua casa arrumada? Você vai lá e vai arrumar. É isso. Então você precisa querer. Você quer mudar? É uma pergunta que você pode responder para você mesmo. Você quer mudar? Se você quer mudança, o Espírito Santo está pronto para agir na sua vida. Mas como Jesus disse, a carne é fraca. O Espírito Santo, ele é o pedido que Deus não nega para você. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Amém. Peça a Deus e Ele te concederá. Amém. Então aqui vemos a busca deles pelo Espírito Santo de Deus. Oraram, se humilharam, pedindo perdão a Deus, deixaram as rixas e discórdias de lado, as dúvidas que Satanás coloca na nossa mente. Satanás coloca dúvidas. Ter dúvida não é errado, mas quando a dúvida me afasta de Deus, aí está o erro. Agora, quando a dúvida me leva a ir na palavra de Deus e estudar mais, essa dúvida é positiva. Agora, quando essa dúvida ela me afasta de Deus, me faz descrer em Deus, descrer da palavra de Deus, da verdade que está na Bíblia, essa dúvida ela é ruim. Essa dúvida é colocada por nada mais, nada menos do que Satanás na nossa mente. Então, depois do Espírito Santo, eles pediram o Espírito Santo, e agora vamos ler Atos 2, 37 a 41. Eles pediram o Espírito Santo, e o que aconteceu na vida deles agora? Vamos ver a mudança que ocorreu aqui na vida deles. Atos 2, 37 a 41. É só virar a página que você já vai conseguir se localizar. Ouvindo eles estas coisas. Aliás, eu pulei aqui. Pulei uma parte aqui. Vamos tentar se situar aqui um pouquinho. Desculpa, irmãos. 2, 5 a 13 primeiro. Tá? Vamos ler Atos 2, versos 5 a 13. Ora estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus? Olha o sotaque, então, não o preconceito de sotaque aí. Todos esses que aí estão falando, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha que coisa interessante que acontece nesse verso aqui. Aqueles discípulos, meus irmãos, eram analfabetos, eles não falavam nem direito a língua deles. E o que o Espírito Santo fez? Deu o poder de serem poliglotas, falarem várias línguas de vários países. E essa língua que é dita aqui, meus irmãos, não é uma língua que ninguém entende. É uma língua que entende. Olha as pessoas falando aqui, língua de vários países: Mesopotâmia, Egito, Líbia. As pessoas que ouviam, recebiam essa mensagem e entendiam o que estava sendo falado. Não é uma língua que as pessoas falam e ninguém entende. Mas o que essa pessoa está falando aí? Não, era entendida. Porque Deus não dá uma mensagem para nós que nós não compreendemos. Isso seria falta de amor de Deus para com nós. Mas você vê línguas de vários países, as pessoas: eu estou ouvindo, eu estou entendendo o que está sendo falado aqui. Como pode esses analfabetos, esses caras que têm um sotaque tão esquisito, falarem assim? Só um poder sobrenatural para explicar isso?
Ser humano nenhum pode explicar, não tinha escola de idioma, skills, CNA, FISC, cultura inglesa, não tinha. É o Espírito Santo completando o que faltava naquelas pessoas. Ele completa o que falta em você hoje. Você pode dizer, eu não sei falar direito, eu não sei ler direito, eu não sei, eu sou meio antissocial. Se coloque nas mãos de Deus e o que faltar, o Espírito Santo vai completar, irmão. Não olhe para as suas dificuldades e recue. Se coloque nas mãos de Deus. O Espírito Santo, Ele é capaz de completar o que falta em você. E aqui, vamos ler aqui, Atos 2:37 a 41. Um pouquinho mais para frente, talvez alguns vão precisar ver a página, outros vão estar na mesma página. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, eles ouviram aquela mensagem. Pedro lhe deu um sermão maravilhoso aqui, a gente não vai poder ler, é muito grande, mas o sermão poderoso que Pedro pregou, um analfabeto, pescador, pobre, usado por Deus. Olha que maravilha. E que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então